Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bacana, sala cheia. Felizmente, alguns não conseguiram entrar na sala porque tem um limite, mas estão acompanhando a gente pelo YouTube. Perfeito. Legal. Eu vou pedir alguns minutinhos aí de vocês, só para o pessoal que não conseguiu entrar na sala acessar o link pelo YouTube, ok? Mas em 2, 3 minutinhos a gente já começa, senão é injusto com quem está esperando aí já desde das 5, 5 e meia. Boa noite a todos. Beleza, cara, sem problema. Cheia. Felizmente, alguns não conseguiram entrar na sala porque tem um limite, mas está acompanhando a gente pelo YouTube. No meio do treinamento, eu vou deixar o microfone de vocês no mudo, ok? Eu, Adriano e o Paulo sempre vai estar com o microfone aberto. E dúvidas o que vocês tiverem, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar através ali do bate-papo, tá? A gente vai responder ou no meio do treinamento, se for alguma coisa que a gente vai abordar, ou no final do treinamento, ok? Mas está aberto o bate-papo. O pessoal que estiver no YouTube pode fazer pergunta ali pelos comentários, ou mandar um e-mail através ali do link que a gente recebeu. A gente vai tentar, eu estou com o e-mail aberto aqui, a gente vai tentar responder todas as perguntas. Acredito que seja isso. Antes da gente iniciar, alguém já tem alguma pergunta sobre o horário? Estamos liberados? Vocês ainda estão com o microfone aberto, ok? Boa noite, boa noite. Legal. Boa noite. O Alessandro está online também. Boa noite, Alessandro. Boa noite. O Alessandro também vai participar tecnicamente da transmissão. Vamos lá. Pronto, agora meu microfone não funciona. Ele desativou. Ele desativou o meu microfone. Porque durante o treinamento eles vão explicar e qualquer pergunta escreve para eles. Boa noite, Alessandro. Está me escutando? Boa noite. Ah, perfeito. Que o Alessandro vai ajudar tecnicamente no treinamento também. Vamos começar, Adriano? Vamos sim. Eu ia te pedir só se você estiver com algum som alto aí que está dando um pouquinho de retorno. Eu vou diminuir. Legal. Eu vou diminuir. Fábio, aparentemente não. Deixa eu ver se é você que não está escutando a gente, mas estamos sem problema. Você me escuta, Fábio? Caramba, tenta dar um F5. Pera aí, ó. Já vamos resolver isso aí.
Só mais alguns minutinhos a gente já começa, ok, pessoal? Se vocês puderem estar escrevendo aí no chat, qual é a profissão de vocês, de onde vocês são, né? Nome já sabe, né? Nome, estado, profissão. E vocês já vão se apresentando aí pra gente. O pessoal tá muito Agora o Fábio... encabulado. Tá escutando, Fábio? Legal. Bacana. Bom, vamos dar início ao treinamento do Firewall Antango. Acredito que a primeira etapa é essa mesmo, vamos às apresentações iniciais, ok? Você, o Paulo, você quer começar falando aí da Linux Na Solution? verdade, eu e o Adriano, a gente rolou esse treinamento aí para apresentar a ferramenta Antango, né? E de repente está resolvendo alguns problemas recorrentes que as pessoas têm aí na área de suporte à informática, suporte à rede, né? Então, eu trabalho no Rio de Janeiro, na Linux Solutions, e o Adriano em São Paulo, na PowerWorks. Legal, é isso aí. Eu trabalho na empresa, nós trabalhamos aí com a parte de soluções, tá? Acho que é bom falar um pouquinho da gente, né, Paulo, para o pessoal conhecer, saber quem nós somos. Começa a falar. No nosso site você pode encontrar mais por soluções, né? Nós trabalhamos com suporte Linux, né? Treinamento Linux e também o suporte ao Antango, né? Suporte à ferramenta Antango, que a gente acredita que é uma ferramenta, né? É isso mesmo. Então, é bom. O site da empresa é esse aqui, vou passar aqui. Depois a gente tem um contato, vocês com calma deem uma olhada, mas são duas empresas separadas, ok? Tanto a do Paulo Henrique quanto a minha. Nós unimos forças aí para ajudar o pessoal que tem buscado soluções como o Antango. Então a gente gosta muito do Antango, sabe que é uma ferramenta muito boa e a gente bolou esse treinamento aí para vocês, tá? Depois, se precisar de mais algumas informações, para quem está acompanhando pelo YouTube, não deve estar vendo aí o bate-papo, mas tem um pessoal que a gente vê, tem bastante administrador de redes, um pessoal que trabalha com infraestrutura, tá? Algum pessoal de São Paulo, pessoal de Barra Bonita, Florianópolis, Sorocaba, legal, interior de São Paulo. É isso aí, tá? É bem o público que a gente espera, tá? Independente se você trabalha numa empresa, seja CLT ou presta serviço, desde que você conheça ali algumas informações básicas de rede, de TI, eu acredito que você vai estar no lugar certo, aí vai ter um bom treinamento. Vamos continuar aqui, vamos lá. Bom, vamos começar a falar sobre o Antango. Vamos ao que interessa, né? Antango é a maneira mais simples de proteger, controlar e monitorar sua rede. Basicamente, esse aí é um resumão do que o Antango faz. Protege, controla e monitora a sua rede, ok? Bom, aqui, deixa eu confirmar que vocês estão enxergando a tela, né? Todo mundo está acompanhando os slides. Se alguém puder me dar um ok, só para... Legal. Então, vamos lá. Cenário normal de uma rede desprotegida. Tá? Ô Paulo, eu vou falando, se você tiver alguma... Perfeito, eu estou acompanhando. Legal. Cenário normal de uma rede é esse que vocês podem ver aí à direita, que são aquelas máquinas, computadores e servidores ligados num switch, um roteadorzinho que a gente logo já conhece aí pela D-Link, TP-Link, enfim, roteadorzinho básico, plugado na internet. Esse cenário é um cenário bastante comum, quem trabalha com TI está acostumado a ver, hoje em dia até nas nossas residências a gente tem, só que ele é um cenário sem controle. Tá? Qual é o problema disso numa empresa? Para começar, a baixa produtividade dos colaboradores. Né? Você tem um acesso liberado a qualquer um e qualquer pessoa acessa aquilo que quer. Então você perde o tempo do colaborador, ele acaba usando aquele tempo que ele poderia estar sendo produtivo na empresa para acessar alguns sites indevidos. Você dentro de um roteador aí, residencial, um roteador sem muito bloqueio, você
tem pouco acesso, acesso limitado, ilimitado às mídias sociais, ou seja, qualquer site que o cara queira acessar, ele vai acessar. Facebook, Twitter, o webmail que ele usa, seja o Gmail, seja Hotmail, enfim. E além disso, alguns problemas aí que muita gente já conhece de cor e salteado, que é o HTTPS, né? E o Ultrasurf, que é um proxy aí que muita gente usa e deixa muito administrador de cabelo, cai muito cabelo da pessoa, ele realmente é complicado. Bom, esse ambiente também ele é suscetível a vazamento de informações, né? Se a pessoa consegue acessar o Skype, o WhatsApp ali pelo wireless, o Dropbox, quem não diz que essa pessoa está pegando os arquivos da empresa e mandando para um outro lugar, né? Isso acontece bastante. Se você não consegue controlar isso, você está suscetível aí a esse vazamento. Um outro problema muito grande é aquela famosa lentidão na internet sem uma explicação, né? Quando você trabalha com o roteador, você tem um problema de internet, mas não sabe tratar. Isso é muito complicado, isso é bastante comum também. E ele é um ambiente inseguro, né? A gente não consegue ter um log, um registro daquilo que acontece, daquilo o que as pessoas usam, né? Bom, mas então quem é esse tal de Untangle? O Untangle é um sistema que veio para resolver esse tipo de problema, né? Acredito que muitos de vocês conheçam outras ferramentas, mas vamos focar bastante aí no Untangle e mostrar todas as soluções que ele tem. É uma plataforma que reúne várias soluções de controle e monitoramento de rede. Então ele é um software que dentro dele você tem vários módulos e consegue, em cima deles, fazer o seu monitoramento, né, com a sua cara. Ele tem alguns módulos que são gratuitos e alguns módulos que são comerciais, ou seja, que são vendidos. Tá? Por que é importante deixar claro? Porque isso vai ser muito importante para o cliente que você deseja instalar. Então, às vezes você tem um cliente pequeno que só as necessidades com o gratuito resolve, você instala o gratuito e não tem nenhum custo de licenciamento. Em compensação, se você tem um cliente maior que requer algumas licenças comerciais, aí você consegue fazer essa aquisição. Você tem a parte, as licenças gratuitas, você não requer nenhum tipo de autorização, basta baixar, entrar no site da Untangle e baixar, né? Não precisa passar nem por mim, nem pelo Paulo, enfim, é um software livre. E você tem toda a parte de administração dele é feita através de HTTP ou HTTPS, né? Não requer nenhum tipo de conhecimento em Linux, nenhum tipo de conhecimento em linha de comando, enfim, em scripts, toda a configuração é via HTTP. E ele é entregado via software, ou seja, você não tem a necessidade de ter um appliance junto, né? Você pode comprar um hardware, uma máquina Intel, você pode comprar um servidor da Dell, você pode montar um equipamento e instalar ele, porque ele é distribuído como software, né? E não necessariamente junto com o hardware. Lá. Bom, por que usar o Untangle nas redes que vocês conhecem, tá? Primeiro porque ele é simples, ele é fácil de usar. Tem gente que tem um conhecimento avançado de Linux e fala, pô, mas por que não trabalhar com proxy, né? Por que não instalar o Squid? Hoje tempo é dinheiro, então quanto mais a operação for simples e fácil, mais rápido você tem tempo para se preocupar com o que realmente é importante. Ele é fácil de ser aprendido, então se você precisar passar essas informações, delegar para um outro técnico, né, um conhecido, você consegue muitas vezes até para um cliente. O cliente ele quer ter um acesso aos relatórios, ele quer ter um acesso ali básico de configuração, você consegue passar isso para ele. Então você acaba economizando tempo, claro. Ele é um software econômico, tá? Baseado, é claro, nos softwares desse tipo e desse perfil que existe no mercado, tá? Então, você tem as partes gratuitas que você acaba economizando e tem as partes comerciais. Baseando-se nos softwares que existem no mercado hoje, ele é bastante econômico, ele tem um custo-benefício muito alto. Ele é escalável, né? Você consegue trabalhar ele desde rede ali de 10 máquinas, 5, 10 máquinas, até grandes redes de 5.000 máquinas, enfim. Né? Aí tudo vai depender do seu hardware.
mas ele é um software bastante escalável. E claro, eu já comentei com vocês que ele é dividido em módulo, né? Então vai depender ali do teu ambiente. Não tem venda casada, você compra o software, não precisa comprar junto ali o hardware. Tá? A gente tem muita ferramenta no mercado hoje que ele é um kitzinho casado. Ou se você compra o hardware, você tem que comprar a licença. Se você compra a licença, você tem que comprar o hardware. Tá? E ele é completo. Você tem uma série ali de soluções para utilizar da forma que você precisa. Bom, vamos começar a entrar na parte técnica. Né? Onde o Untangle deve ser instalado? Como eu começo a trabalhar com o Untangle? Primeiro passo, para quem ainda não conhece, é baixar a ISO. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas fazer o download da ISO no site, né? No site oficial, e baixar e testar, né? Ou acessar pelo próprio site demonstrativo. Mas como? Aonde ele deve ser instalado na minha rede? Você pode instalar ele de duas formas, como modo roteador, que ele passa a ser o gateway da sua rede, como está aqui do lado esquerdo, vocês podem ver, tem a internet, ele vai entrar logo depois da internet, ou seja, logo depois de um link de uma operadora, né, uma Vivo, GVT, enfim. E logo em seguida você tem a sua rede. Você pode criar uma DMZ, né, não é obrigatório, você tem essa opção, e toda a sua rede vai apontar para o Untangle. Casos que são usados o modo router. Normalmente em micro e pequenas empresas, que você tem ali a necessidade de ter um gateway, que a empresa, você está trocando um roteador pelo Untangle, tá? Aí você tem um segundo modo, que é o modo bridge. Ele vai ser uma ponte, você vai colocar o Untangle, se você tem uma rede bastante complexa, tá? E você não quer mexer na sua estrutura de IPs, você não quer mexer no seu gateway, muitas vezes você tem um roteador, por exemplo, né? Você tem ali um Cisco, né? Enfim, você pode colocar ele entre o seu roteador e a sua rede, tá? Qual a gente recomenda? Vai depender do seu ambiente, tá? Se o ambiente, você tiver um cliente, se você tiver uma empresa que você pode colocar o Untangle como roteador, a gente recomenda que ele seja colocado como roteador. Se você tem um ambiente que é muito complexo e você gastaria muito tempo para colocar o Untangle como gateway, aí vale a pena você estudar um pouquinho e colocar ele em modo bridge, ok? Bom, como é que faz para instalar? O que eu preciso para colocar esse cara para funcionar? Primeira coisa é baixar a ISO mais atualizada do site da Untangle. Tá? Qualquer pesquisa no Google lá por Untangle, download, ele vai te direcionar. É uma ISO, você pode baixar tanto para DVD quanto pendrive. A gente recomenda altamente a utilização de pendrive porque ele é muito mais rápido. Tá? E na instalação o next que a gente está acostumado. Ele vai fazer algumas perguntas básicas sobre linguagem, né? Qual é a tua língua que você quer instalar, vai te dar uma mensagem do HD, mas enfim, é o básico, é o mais simples possível. E por favor, tá, pessoal, não tente instalar isso numa máquina particionada, porque se você for no next, ele vai pegar o teu HD inteiro e vai formatar. Então assim, se for instalar numa máquina física, coloque um HD próprio para isso, senão você vai ter problemas. Bom, qual é o requisito para eu instalar um Untangle? Qual é o hardware que eu preciso para que ele funcione? Vai depender da quantidade de usuários que você for controlar, que você for colocar um Untangle para controlar a sua rede. Se é uma rede ali de 1 a 10 usuários, uma maquininha com 1 GB de memória, um disco de 80, é o suficiente, um processador Pentium 4. É claro que nós sempre recomendamos um pouco mais de memória. Se você puder colocar pelo menos 2 GB de memória para esse ambiente, pelo menos um dual core, é altamente recomendado. Tá? Essa tabelinha eu não acredito que eu precise passar linha a linha aqui com vocês. Isso, se alguém precisar, a gente passa. Tá? Mas vale a gente lembrar o seguinte: o Untangle, ele não é
um software, um sistema como os firewalls que são antigos, aquele firewall que você instala em qualquer máquina, tá? Ele tem uma aplicação que ela precisa de um certo hardware. Então respeite esse hardware, porque senão você pode, né, ter um problema aí de desempenho futuramente, tá? Não é o que você quer, né, passar por isso, nem passar para o seu cliente. Então, assim, por favor, respeite o hardware que ele pede. Vamos lá, vamos continuar. Até então, o Paulo, tudo certo? Quer complementar alguma coisa? Não, tá. A Alessandro Legal. tá falando, tá. tudo Legal, certo. legal. Ótimo, Tá ótimo. bacana. Então vamos lá. Bom, gostei da ferramenta, quero conhecer um pouquinho. Agora é a parte que eu acho que todo mundo espera, né? Vamos parar de blá blá blá, vamos colocar um pouco a mão na massa. Para quem não conhece, existe um link de demonstração do Untangle, tá? Você pode utilizar. Eu vou abrir aqui no meu por enquanto. E aí eu já... Tá me chamando ou não? Eu vou começar falando um pouco sobre as aplicações gratuitas, ok? Aquelas aplicações que você pode instalar sem custo adicional, enfim. Muitas pessoas aí têm clientes clientes pequenos que precisam de um sistema para controle, mas ainda não tem o investimento necessário. Lembrando, né, o Adriano, que as aplicações pagas têm 14 dias para teste, né? Isso, eu vou mostrar aqui para o pessoal. Deixa eu só trocar a tela para que todo mundo veja, ok? Só um instantinho, pessoal. Pronto. Vamos lá. Essa página que vocês... Vamos só confirmar. Vocês estão visualizando a tela? Alguém pode me dar um ok aí? Legal. Essa página que vocês estão visualizando é a demonstração. Se você entrar demo.untangle.com, ele já vai direcionar. E é através dela que a gente vai continuar nosso treinamento, ok? Bom, o que é importante falar para vocês? Do lado esquerdo, tá? Como que o Untangle é dividido? Do lado esquerdo ele tem duas abas, a aba de aplicativos, tá? E a aba de configurações. Nessa aba de aplicativos, todos esses aplicativos que estão instalados aqui, quando eles não estão instalados, eles estão aqui, do lado esquerdo, tá? Então vocês conseguem fazer a instalação dele por meio de um botão que aparece aqui de instalar. Mas antes de qualquer coisa, coloquei o Untangle para funcionar. Os primeiros ajustes devem ser feitos na parte de rede, ok? O que são esses ajustes? Ajustes de placa. Então vou voltar aqui só para... vou voltar na parte do config, que eu acabei pulando. A aba config tem todas as configurações que são necessárias para você fazer o controle do Untangle que não seja dos aplicativos. Só um minutinho, pessoal. Tem um rapaz que está tentando entrar na sala aqui. Só vou passar o link para ele, me dê 20 segundos, só um instantinho. Pronto. Bom, essa tela de interfaces, todas as placas de rede que você tem instaladas no Untangle, elas vão aparecer aqui, ok?
Então é a tela de configuração de placas. É aqui que você vai definir qual é a tua placa interna, né? Quais são os IPs, qual é a tua placa externa, qual é a autenticação externa, se ela é via PPPoE, se ela é via DHCP, né? Essas informações é o provedor que vai te passar. O nome da máquina, né? As portas de conexão para você acessar, se é 443, se ela é 80. As regras de redirecionamento, isso é muito importante, tá? Hoje em dia, praticamente todas as empresas têm redirecionamento, seja para um servidor Windows via TS, seja um servidor Linux via SSH, seja um servidor, um sistema de câmera, um DVR, tá? Então, aqui é a parte de redirecionamento, tá? Que você consegue criar as regras para fazer um redirecionamento. A parte de NAT, a parte de bypass, que é para ele ignorar algumas sessões, de rotas, enfim. Eu vou acabar passando com vocês de uma forma rápida cada uma delas, tá? Senão a gente fica com um treinamento muito grande, ficaria aí o dia inteiro explicando cada uma delas. Aí se vocês tiverem algumas perguntas relacionadas a elas, vocês fazem que depois a gente, no final do treinamento, a gente explica com um pouquinho mais de profundidade. Bom, feito a primeira configuração, feito a parte de redes internas e redes externas, o seu Antango já vai estar funcionando, já vai estar na internet, tá? Depois que ele estiver funcionando, depois que ele estiver na internet, quais são os próximos procedimentos? Aí sim, a gente entra com a parte dos aplicativos, tá? São os aplicativos que fazem a magia funcionar. Então você tem os aplicativos para controle de navegação, controle de sites, antivírus, enfim, por aí vai. Vamos lá. Vou começar pelos aplicativos gratuitos, tá? Se bem que eu não vou ter um aqui. Como esse servidor de demonstração ele já tem um módulo comercial, ele tem todos os aplicativos comerciais, e alguns aplicativos comerciais eles não podem trabalhar junto com alguns aplicativos gratuitos. Então, por exemplo, o WebFilter, tá, que é um aplicativo que a gente tem o comercial e o gratuito não aparece aqui para mim, tá? Mas ele é basicamente, a cara dele é basicamente a mesma. Eu vou falar para vocês, o WebFilter é um dos principais. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para falar dele e vou falar a diferença dos dois, ok? Do gratuito e do comercial. Bom, o WebFilter, digamos que eu não tenha as licenças, eu tenho só o gratuito. O módulo que você vai instalar vai se chamar WebFilter Lite, tá? Ele vai aparecer aqui. Qual é a diferença dos dois, tá? Ou seja, só para resumir, quando você instala o Antango 11, ele instala o pago por 14 dias. Isso. Caso você não compre a licença, ele volta para o Lite, correto? Exatamente. Quando você instala, você vai ter as duas opções de tanto o gratuito quanto o comercial para você instalar ele por essa tela de aplicativos, tá? Se você instalar o comercial, né, ele vai te dar os 14 dias para você testar. Se você não instalar ele e instalar o gratuito, o Lite, ele vai ficar ali por tempo indeterminado, tá? Vamos lá, vou gastar um tempinho a mais no WebFilter, que eu acredito que é um dos principais módulos aí do Antango. O WebFilter é um módulo de filtro web, é o módulo que vai fazer todo o controle de acesso a páginas, tá? Primeira diferença entre os dois, tá? Esse é o pago, esse é o WebFilter pago. Ele tem uma quantidade muito grande de categorias, tá? O WebFilter Lite, ele tem uma quantidade bem menor, tá? Os dois funcionam? Os dois funcionam. Dependendo do seu ambiente, você pode trabalhar só com o Lite, que vai ser o gratuito, vai te atender bem, como você pode precisar dessa quantidade maior, né, de categorias. Aqui você tem uma infinidade de categorias. Uma outra diferença, e é uma das principais diferenças dos dois, é que o gratuito ele não faz controle de HTTPS, tá? Você não consegue fazer um bloqueio efetivo de HTTPS pelo gratuito, ele não tem controle. Já no WebFilter pago,
tá? Você consegue fazer um controle maior através das categorias, tá? Então você consegue, ele tem mais recursos para você trabalhar. Vamos entender um pouquinho mais aqui como que é a tela padrão de edição do Untangle. Então eu entrei aqui na parte de configurações do WebFilter, tá? Primeira aba é a aba das categorias, tá? As categorias que eu quero bloquear e as categorias que eu quero flagar, né? O que é que eu quero registrar. O que é esse flag? A partir do momento que ela está acionada, ele vai apontar isso no relatório. Então, se alguém tentar acessar um site, por exemplo, nesse caso aqui de aborto, tá? Ele vai mostrar isso no relatório. E a questão do bloque, se alguém tentar acessar um site relacionado a esse assunto, ele vai bloquear. Tá? Então, isso se estende aí pelo resto das categorias. Bom, quero fazer um bloqueio de um site na mão. Você tem a opção do bloqueio do site. Então, se eu vim aqui, globo.com, vou fazer o bloqueio desse site. Aqui ele não vai me deixar, como é uma demonstração, ele não vai me deixar salvar. Mas é basicamente isso. Coloco o site aqui e salvo. Tá? Quero bloquear algumas extensões, alguns tipos de arquivo. Você consegue, tá? Através dessa tela aqui de bloqueio de tipos de arquivo. Quero bloquear alguns tipos através do MIME, né? Através da aplicação dele, você também consegue. E é o mesmo formato que a gente já viu lá atrás, o block e o flag, ok? Bom, digamos que eu bloqueei uma categoria, bloqueei a categoria de jogos, tá? Só que eu preciso verificar preciso verificar uma certa página. O meu departamento de marketing, por exemplo, precisa acessar uma página de um jogo em específico. E está sendo bloqueado. Eu venho aqui na categoria Pass List e coloco o site do jogo que eu quero. Tá? Então ele vai ser liberado. Próxima etapa aqui é os clientes. Digamos que eu tenho um diretor e esse diretor eu quero que ele seja liberado para uma certa... para qualquer tipo de acesso. Você coloca o IP dele aqui e ele vai que vai. A partir do momento que está cadastrado, ele vai ser liberado. Aí tem algumas outras opções aqui para forçar a busca para escolas, para forçar a questão do HTTPS, enfim. Tá? Então, acho que está explicada a questão do WebFilter. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Mas a principal diferença dos dois, para ficar claro, o WebFilter Lite, ele não faz bloqueio de HTTPS. O WebFilter pago, ele faz, tá? E existe uma outra questão também. Antigamente, como que era feito o bloqueio do HTTPS? Ele era só pelas categorias. Então, existia uma empresa que categorizava os sites e, através dos IPs daqueles sites, eles conseguiam fazer o bloqueio do HTTPS. Hoje isso está impossível, então as empresas, né, que trabalham com esse tipo de sistema tiveram que criar soluções. E a empresa, e a solução que foi criada para o Untangle é esse sisteminha aqui, chamado HTTPS Inspector. Tá? O que esse cara faz? Esse cara, ele inspeciona qualquer conexão HTTPS que você cadastre nele. O que vem a ser essa inspeção? Vamos dar um exemplo aí prático. Quero bloquear Facebook via HTTPS, tá? O que eu faço? Ele já vem, essas regras que estão aqui, ele já vem pré-configurada, tá? Mas inclusive uma de Facebook. Ele já tem uma regra falando que é para ele inspecionar qualquer tráfego que esteja o nome Facebook. Então o cara digitou facebook.com.br, só que ele digitou lá o HTTPS, né, ou https facebook.com. O Untangle vai inspecionar, ele vai filtrar essa conexão HTTPS, tá? E ele vai mandar essa conexão de volta para o WebFilter. E o WebFilter trata como uma conexão HTTP.
Então, o que esse HTTPS faz? Na realidade, ele só abre a conexão. Tá? Se você quiser fazer qualquer tipo de bloqueio a site, basta você cadastrar o site aqui, né? Qualquer tipo de bloqueio a site HTTPS, basta você cadastrar o site nessa lista, e ele, a partir do momento que ele inspeciona, que ele filtra essa conexão, quem vai tratar ele vai ser o WebFilter, ok? Então isso é importante. O WebFilter por si só, o WebFilter comercial, ele já tem aquele bloqueio HTTPS dentro dele, só que é um bloqueio pelas categorias, tá? Já esse HTTPS Inspector é um segundo nível, um nível mais potente de solução para HTTPS. Tá? Ele resolve 100% do problema de HTTPS. Tá? Bom, finalizamos aqui a parte do WebFilter. Vírus Blocker. É um antivírus, é basicamente um motor de antivírus que vai filtrar. Adriano, só um adendo aí. Na verdade, só voltando no WebFilter, grande parte dos sites hoje, né, são redirecionados para HTTPS, né? Uhum. A internet hoje toda está mudando para HTTPS. Então, você acaba sendo forçado, mas você acaba sendo interessante estar adquirindo esse WebFilter, né, do cliente, né? E uma outra observação, né? O WebFilter, a gente acabou passando que isso daí a gente vai deixar para uma aula futura. Mas a partir do momento que a pessoa adquire o WebFilter, ele já vem junto o HTTPS Inspector, tá? É um módulo que eles trabalham em conjunto. Então, assim, a própria Untangle sabe que um precisa do outro. Então, comprou, adquiriu o WebFilter, a pessoa já leva o HTTPS Inspector. Bom, bloqueio de antivírus. A configuração desses módulos de segurança, eles são muito simples, tá? Você tem também, da mesma forma que o WebFilter, eu vou voltar aqui, mas você tem o Vírus Blocker Lite, que é o módulo gratuito, e você tem o Vírus Blocker, né, que é o módulo comercial. Qual é a diferença dos dois? É a mesma diferença do antivírus gratuito e do antivírus comercial. O antivírus comercial tem uma empresa por trás que está ganhando dinheiro para fazer a sua segurança. Então, tudo indica que você está mais assegurado. Já o Vírus Blocker Lite, ele é aquela empresa, aquela famosa comunidade que você tem você tem as vacinas de acordo com a demanda. Então, os dois são bons, tá? Claro que comercial, existe uma empresa por trás que dá uma atenção melhor. Configuração deles, tá? É o mais simples possível, mais simples que impossível. Você só vai definir, basicamente, se você quer que ele filtre o HTTP, se você quer que ele filtre o SMTP e se é para ele filtrar o FTP, tá? Aí tem também as opções de site, por exemplo, aqui ele já traz, olha, update.microsoft.com. Pô, eu não quero que ele gaste tempo processando porque eu sei que é um site seguro. Então você pode cadastrar, tá? Ele tem a parte dos eventos. A parte dos eventos eu vou mostrar para vocês com mais calma em algum outro aplicativo aqui para frente. A mesma coisa acontece no Vírus Blocker Lite, tá? A cara dele é basicamente a mesma do comercial. Ele vai filtrar HTTP, vai filtrar o e-mail, vai filtrar o HTTP e o FTP. As opções são as mesmas, né? Bom, Vírus Blocker e Vírus Blocker Lite, espero que tenha ficado claro. É o módulo do Untangle para proteção contra antivírus. Né? Então, qualquer download que a pessoa for fazer na rede, que for baixar um vírus, ele mesmo vai bloquear, não vai chegar na máquina da pessoa. Só lembrando que o Vírus Blocker pago é o Bitdefender, tá? E ele usa o motor Bitdefender, exatamente. Módulo Spam Blocker, tá? Esse módulo aqui, dificilmente ele é usado. Por quê? Tá? Porque ele é um módulo gratuito, tá? Para ficar claro aí, você não paga por ele. Mas por que dificilmente ele é usado? Porque normalmente os provedores hoje, as hospedagens de e-mail, eles já trabalham com o anti-spam deles, tá? E para que esse módulo fique efetivamente funcionando bem, você tem que ter o seu servidor de e-mail internamente na sua rede, tá? Você até pode trabalhar com ele com alguns filtros, simplesmente ali algum filtro só de
SMTP através da conexão. Mas, normalmente a gente não utiliza. Se você tem um caso de um cliente que tem um servidor de e-mail interno e você sofre de spam, esse módulo resolve o teu problema. Mas, normalmente, o anti-spam a gente acaba deixando ali para o provedor de e-mail resolver. Tá? Como ele funciona? Ele vai fazer o tratamento do spam e aí você define se você quer marcar essa mensagem, se você quer simplesmente passar ela, dropar ela ou enviar para quarentena. Tá? Então é um módulo simples também de se mexer, através da nota ele vai gerar uma nota para o e-mail e vai definir ele como spam ou não. Bom, vamos para o próximo aqui. Esses que eu estou, tanto Spam Blocker, comentei que é gratuito, o Fish Blocker também é gratuito, tá? Ele segue a mesma linha do antivírus, do Spam Blocker. O que é o Fish Blocker? É um módulo contra páginas, aliás, contra e-mails que sejam falsos, tá? Aquele e-mail que você recebe às vezes do Itaú, que tem aquela cara do Itaú, que você vê que é um e-mail falso, o Fish Blocker está aí para isso, tá? Ele também é um módulo para segurança, tá? Normalmente, por padrão, todos esses módulos que são gratuitos a gente deixa no cliente, que é para ele ter uma segurança a mais. É simples a configuração, em 5 minutos você configura todos eles, então não há por que não deixar ele habilitado. Eu vou pular alguns módulos que são comerciais, a gente fala um pouquinho depois deles, tá? Application Control e Application Control Lite. Aqui a gente tem um outro exemplo de 2 módulos, tá? Que você tem o módulo gratuito e você tem o módulo comercial. Aqui o negócio pega um pouquinho mais. Por quê? O Application Lite, tá? O Application gratuito. Vamos entrar nas configurações dele aqui. Ele te libera uma página para que você entre com assinaturas de protocolos, tá? Para que você entre com categorias. Então ele já não vem com nada pronto, tá? Isso daqui são assinaturas de protocolo que você acha na internet, que você acha em algum site de segurança, tá? Por quê? O que esse módulo faz? Quando a gente fala em bloqueios, em restrição a acessos, se a gente fala em acessos a site, a gente está falando do Web Filter. Quando a gente fala de restrição de acesso a aplicativos, a programa, a gente está falando do Application Control, tá? O Application Control, ele é um módulo que ele faz o bloqueio, por exemplo, do torrent, bloqueio de Skype, bloqueio de Ultrasurf, bloqueio de protocolos, digamos que você queira bloquear um protocolo de e-mail. WhatsApp também, Adriano? WhatsApp também? WhatsApp, eu vou... Pô, isso é legal, hein? WhatsApp e Skype hoje é uma praga, né, nas empresas. Não tenha dúvidas. Finalizar aqui do Lite, a gente já entra no Application Control, que esse aqui vale a pena a gente gastar um tempão com ele também para vocês verem a maravilha. Então o Application Lite, que é o gratuito, você tem que buscar na internet assinaturas e fazer o bloqueio através delas, tá? Já o comercial, o Application Control comercial, vamos levar um tempinho aqui, ele já tem todas essas assinaturas prontas, ok? Bom, tá aqui. Ele já tem uma lista gigante dessas assinaturas, tá? E como elas estão divididas? Pelo nome, tá? Aqui o nome da aplicação, o nome da assinatura, a categoria, a produtividade e o risco, tá? Por que é bom você ter essa tabela? Porque você consegue facilmente descobrir quais são aquelas categorias que te dão pouca produtividade, que te dão alto risco na sua rede, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou ordenar pelo risco, tá? Bom, torrent. Qual que é o risco do torrent, por exemplo? É um risco 5. O que isso quer dizer? Que ele é um risco super alto. Todo mundo sabe, todo mundo que trabalha com informática, usa o torrent, sabe como ele é. A partir do momento que você roda um torrent numa rede, ele vai usar o máximo que ele conseguir da sua banda, né? Então isso acaba com a sua banda, acaba com a sua internet. Então
Então ele já tem uma listagem que ele te define aqui todos os aplicativos que são risco alto, tá? Ah, como que eu faço para bloquear torrent? Vem aqui e bloqueia. Ah, é simples assim? É simples assim. Por quê? Porque o Untangle está pronto para te facilitar, ele está pronto para que você resolva o problema. Né? O WhatsApp, vamos pegar aqui. WhatsApp, ele coloca aqui como produtividade 2, né? Produtividade baixa e um risco baixo, até porque um WhatsApp dificilmente vai lotar a sua rede, a não ser que você tenha um nick muito baixo. Mas, eu quero bloquear o WhatsApp. O que eu faço? Venho aqui e bloqueio o WhatsApp. É simples assim? É simples assim. Ultrasurf, tá? Quem aqui já teve problema com Ultrasurf sabe a praga que isso daqui é, tá? Como que eu faço para bloquear o Ultrasurf? Basicamente a mesma coisa, venho aqui e bloqueio. Uma questão interessante, tá? Que vale a pena falar para vocês. Aqui vocês estão vendo uma linha, uma coluninha que não tinham nos outros, que é a Target, tá? Qual é a diferença do block e do Target? Eu vou dar o exemplo até do Ultrasurf para que fique claro. Como que o Ultrasurf funciona? Ele vai tentar fazer uma conexão numa porta. Se aquela porta estiver bloqueada, ele pula para outra. Ele pulou para outra. Se a outra estiver bloqueada, ele pula para outra. Então ele vai pulando de porta em porta até que ele encontre uma aberta, tá? Quando você simplesmente bloqueia aquela assinatura, ele pode pular para outras portas, ele pode encontrar outros meios de conexão e fechar uma conexão. Então, muitas vezes, o bloqueio ele pode existir, mas o software ele pode encontrar uma outra forma de acessar a internet. Tá? O Ultrasurf é um exemplo principal disso. Feito isso, o que foi criado? Esse Target. O que é esse cara? O que ele faz? Imagina que você tem o Ultrasurf saindo pela porta 1, 2, 3, 4. O Untangle ele não vai bloquear a porta 1, 2, 3, 4. Ele vai deixar essa porta aberta e o Ultrasurf vai tentar sair por ali. Só que ele vai pegar essa conexão e ele vai limitar a velocidade dessa conexão a 0. Ou seja, você vai enganar esse aplicativo. Ele vai achar que aquela conexão está aberta, só que você fez o sistema, o Untangle, ele vai jogar essa conexão a basicamente velocidade 0. Velocidade nula. Então, o Ultrasurf acha que tá com a conexão funcionando e não está. E para o usuário, isso daí é o bloqueio. Para o usuário, ele simplesmente não vai conseguir mais navegar. Tá? Então, aqui, olha, vocês têm uma... Vale a pena vocês gastarem... Adriano, eu acho que só esse módulo aí já vale o Untangle inteiro, correto? Só esse módulo. Esse módulo é o módulo. Esse módulo e o Web Filter são dois módulos que resolvem a vida por completo da pessoa, tá? O Web Filter junto com o HTTPS Inspector, que resolve o problema do HTTPS, e o Application Control, que resolve o problema de qualquer aplicativo que você queira bloquear, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos abrir. Alguém aí que está dentro do Hangout quer jogar algum aplicativo aí que tem algum problema? Alguém tem alguma... Lembra de algum e queira jogar aqui no bate-papo? Vamos ver se o pessoal consegue mandar algum aqui para a gente fazer um teste. Só para pesquisar. Tá, não. Bom, para não levar, eu vou deixar aberto aqui. Se alguém lembrar de algum aplicativo, de algum problema que tenha na rede, pode mandar aqui no bate-papo que a gente já fala. Eu vou fazer só só dar mais uma vasculhada aqui para vocês terem uma ideia, tá? Categoria, por exemplo, desses aplicativos que nós temos. Ele não está liberando aqui para mim, mas só para ter uma noção. File, transferência de arquivos, mensageiros. Então eu quero bloquear o Skype. Você tem o Skype, né? Redes sociais. Esse aqui é interessante. Você consegue bloquear vídeos do Facebook, vídeo chat. Você consegue bloquear aplicativos do Facebook, tá?
Então você tem uma série de eventos do Facebook, mensagens do Facebook, posts, tá? Vale a pena vocês gastarem um tempinho para darem uma olhada com calma nesse módulo, ok? Bom, acho que ficou claro, a gente bateu nos dois aqui, no Application Control, Application Control Lite. Captive Portal também é um módulo gratuito, ok? Para que serve o Captive Portal? Normalmente, ele tem duas finalidades principais. Uma é você mostrar, antes da pessoa se conectar à internet, é você mostrar uma tela para ela de informações, tá? É usado muitas vezes em hotel, usado muitas vezes em alguma internet pública, que você entra naquela tela e dá o aceitar. Segunda forma é a autenticação. Se você quer fazer uma autenticação no AD, no ODAP, você vai utilizar esse Captive Portal, tá? Que é uma tela é um portal. Bom, o Firewall. O Firewall também é um dos aplicativos mais importantes, tá? Só que, como qualquer Firewall de qualquer ferramenta, o Firewall é burro. Quem vai deixar ele inteligente vai ser você, tá? Configuração padrão e importante de um Firewall. Bloquear tudo e liberar somente o essencial, tá? Aí essas configurações são feitas todas aqui, ó. Você tem regras, destino de IP, protocolo, usuário, enfim. Você tem uma série de formas de fazer suas regras no Firewall. Também é um aplicativo gratuito, ok? Muitas vezes você quer colocar num cliente uma segurança maior, você pode utilizar só o Firewall e ele é de graça. Ele tem um módulo também gratuito, né, de prevenção contra intrusão, tá? Esse é um módulo bem simples também de se mexer. Normalmente a gente trabalha em um ou outro filtro somente, mas já vem muitos filtros, já vem muitas regras padrão que a gente não costuma mexer. Se você tiver uma experiência maior em segurança, você pode criar a sua própria regra, você pode criar a sua própria assinatura aqui dentro, ok? Mas ele dificilmente aí, quem não estuda a fundo segurança vai mexer nisso. O AD Blocker, ele é um módulo gratuito também para fazer um bloqueio de propagandas. Então eu entrei no site da UOL. Se você reparar do canto direito ali, o site da UOL é repleto de propagandas, tá? E esse módulo ele bloqueia aquelas propagandas. Ele é um módulo em prol da produtividade, para o cara não perder muito ali o contato do trabalho dele. Vou subir aqui um pouquinho antes da gente entrar nos serviços. Eu vou finalizar os outros aplicativos que eu passei batido. Webcache. Esse aplicativo é um aplicativo comercial, tá? Ele faz todo o cache de rede. Então ele aumenta ele gera um cache de navegação. Então vamos supor que você tem uma máquina que está fazendo Windows Update. E daqui 2 horas a máquina do lado faz o Windows Update. O cache já vai manter aquelas informações ali. Então ele te otimiza o tráfego de rede. Nada mais é do que um espaço que ele vai manter no HD do servidor para fazer o cache de navegação. Tá? Configurações é básica também. Ele já trabalha sozinho a partir do momento que você ativa. E você consegue cadastrar alguns bypass. Por exemplo, o Google Maps. Nesse caso aqui ele não quer fazer o cache do Google Maps, porque as imagens são atualizadas com frequência, então você cadastra aqui. Bandwidth Control. Cara, esse módulo, ele é tudo que a pessoa precisa para controlar a banda, tá? Puta, eu tô com a internet lenta, cara, o negócio não está indo nem para frente nem para trás. Como que eu consigo saber, né, por que a minha internet está lenta? É através desse módulo, tá? Ele é um módulo dividido em 2 partes. Eu vou tentar falar rapidinho aí quais são as 2 partes. Primeira parte é o monitor. O que é esse monitor? Ele vai te mostrar exatamente os tráfegos que estão, as sessões que estão acontecendo naquele exato momento. Então você fala, pô, a internet está lenta. Você vem aqui, né? Vem nessa tabela aqui, ó, total, ele vai te mostrar todas as sessões que é aquele momento. Então todos os seus clientes vão estar navegando e aqui você descobre quem é o cara que está roubando a banda, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, existe um IP que está navegando na porta
80 através da aplicação CNN, que está gastando 271 KB por segundo. Tá? Então, assim, é o dedo duro da rede. Tá? Ele vai apontar o culpado. Então, esse é o primeiro lado desse módulo. O segundo lado, tá, é o famoso QoS, é o controle de prioridades. Através dessas regras, tá, você pode criar prioridades de acesso. Por exemplo, vamos pegar uma regra aqui. Aqui ele está falando, olha, que qualquer acesso que tiver com aquele... Lembra que eu comentei do flag? Né? Qualquer acesso que tiver com flag, ele vai jogar uma prioridade média. Você consegue criar prioridades baseadas em uma série de coisas, inclusive outros aplicativos. Então, por exemplo, o Application Control. Lembra que a gente tem a coluninha do Application Control de risco? Eu posso falar assim, olha, se o risco da sessão for 5, eu quero que você tenha uma limitação baixa. Eu quero que essa conexão seja uma limitação baixa. Então, através desse cara aqui, você vai configurar a velocidade da sua internet e você vai setar todas as prioridades para aquelas sessões, tá? Então, ele é um módulo bastante completo, é um módulo bem robusto, e falou em controle de banda de internet, você falou desse módulo, Bandwidth Control, ok? Vale a pena depois... a gente está tentando fazer passar rapidamente em todos para que não fique sobrando nenhum, mas tem muito módulo que precisa ali de um treinamento maior, que precisa de um tempo maior, tá? Lembrando que a gente deve fazer outros hangouts, tá? Exatamente. Vocês fiquem atentos. Novas versões do Antango e tal. Esse é o nosso primeiro hangout, mas a gente vai estar realizando os próximos, tá? Tivemos um problema técnico na gravação, pedimos desculpa, mas o próximo a gente vai dar uma prioridade para não ter problema de gravação. Bom, acredito que dos aplicativos, todos os aplicativos eu comentei para vocês, tá? Antes da gente entrar aqui nos serviços, que também são rápidos, eu vou falar um pouquinho dessa parte superior aqui do Antango, ok? Ele é basicamente uma parte de monitoramento. Ele vai te mostrar a sua taxa de download e upload no momento, tá? Vai te mostrar suas sessões ativas, os seus hosts ativos, o processamento da máquina, né, processador, quantos processos ativos, load average, enfim. Vai te mostrar sua memória, a quantidade total de memória, a quantidade livre, e o HD, quanto tem de espaço livre, quanto tem disponível, enfim. Tá? E aqui ele gera é só um informativo de alertas que às vezes ele te gera um alerta de DNS, te gera um alerta e vale a pena você ficar de olho aqui para ver o que ele está te falando. Certo? Bom, vamos aos serviços. Esses serviços aqui também são cotados como módulos, tá? Da mesma forma que os aplicativos que estão na parte superior, os serviços também são módulos. Módulo de reports, módulo de relatório. Também é um módulo gratuito, tá? Como que eu faço para configurar ele? É muito simples, é basicamente também ativar e colocar os dias que você quer que ele seja feito o relatório, se você quer que ele seja feito o relatório semanal, mensal, o horário, tá? Enfim, se você quer que ele mande o relatório por e-mail, é bem simples, tá? O Antango ele foi feito para simplificar, eu acredito que vocês estejam vendo isso. Quero verificar os relatórios, como eu faço? Aqui dentro mesmo tem um botãozinho, vamos dar uma olhada rápida. Para cada módulo do Antango, ele gera um relatório, tá? Então aqui, ó, você tem o sumário, o sistema, servidor e os aplicativos. Todos os aplicativos que a gente conversou, ele gera um relatório específico. Então, por exemplo, o relatório do WebFilter. Ele vai gerar aqui todas as conexões, ele vai gerar o que cada pessoa acessou, quanto cada um acessou. Pô, esse IP 6561, 92.6561. Quero saber mais informações. Basicamente, clica aqui e faz toda a parte e faz a verificação interna dessa máquina.
Pô, ó que interessante. Aqui a gente já pegou a pessoa que acessou a Playboy, né? O cara ele está acessando o site de notícias, CNN. Opa, ó, ele teve 4 megas que ele acessou só de Playboy. Então assim, aqui a gente pega o cara no pulo, tá? Normalmente o gerente da empresa ou o gerente de TI faz essa verificação. E por aí vai, tá? Eu não vou entrar detalhadamente a cada um, mas vale a pena vocês darem uma olhadinha também nos relatórios para ver se o que você procura o Antango gera. Mesmo que ele não gere nessa parte gráfica, ele gera um arquivo CSV gigante de todas as conexões, tudo que você consegue tratar, jogar num banco de dados, enfim, tá? Mas vale a pena vocês darem uma olhada. Interessante, Adriano, é que você voltando lá, se você der um back lá, você pode gerar os relatórios do dia, né? No momento. Sim. Isso, exatamente. A gente tem a Você opção... vai gastar a máquina, tá? Lembrando que vai gastar a máquina, né? Isso, você gasta um pouco de hardware, de processo, porque para gerar o relatório... Oi, pode ir. Clica lá no e-mail, syslog também, e-mail, syslog. Isso é para enviar e-mail, correto? E-mail. Você Exatamente. pode enviar um relatório e-mail, clica em e-mail. Você pode enviar e-mail, relatórios por e-mail, uma vez por dia, uma vez por semana. Exatamente. Você pode criar um acesso para uma terceira pessoa, se você quer gerar um acesso para alguém que não tenha acesso ao Antango, mas que só tem acesso aos relatórios, também é possível, tá? Enfim, existem muitas e muitas opções, tá? Policy Manager, esse cara também ele é um dos módulos mais importantes do Antango, tá? Por quê? Quando a gente fala em controle, dificilmente a gente vai fazer um controle que se aplique a toda a rede, tá? Então, tudo isso que a gente está falando, muitas vezes você quer bloquear o HTTP, o Facebook, quer, só que o diretor não quer, o departamento de marketing não pode ser bloqueado o Facebook. Então você precisa criar políticas de gestão que se aplicam para um departamento, que se aplica para uma pessoa, que se aplica para um servidor. Esse Policy Manager é um módulo que vai fazer isso, tá? Como ele funciona? Basicamente também 2 etapas. Você vai criar instâncias, você vai criar hacks diferentes para cada tipo de gestão. Então aqui eu não sei se ele vai me deixar criar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Hack Marketing. Ele fechou? Eu não acredito que ele vá. Oi? Leandro? Quantos ficou? Ele não me deixou. Mas quando eu crio um hack, o que ele faz? Ele me aparece esse hack aqui, ó. Vocês estão vendo um hack default? Ele aparece um hack embaixo que você criou. E ele te deixa configurar esse hack de acordo com todas as informações, todos os módulos para aquele tipo de gestão, né? Então isso daí também seja um tema para um treinamento inteiro. Mas ele é basicamente assim, você cria-se um hack para cada tipo de gestão que você quer, e dentro desses hacks você define qual é o tipo de acesso, e aqui dentro das regras você vai definir quem vai para aquele determinado hack, tá? Por exemplo, eu quero que o IP de origem 192.168.0.1 ele vá para o hack teste, tá? Quando a gente cria o hack, ele vai aparecer aqui uma segunda opção. E aí você consegue definir. Você tem uma série de opções aqui para jogar essa pessoa para o hack específico, tá? Uma questão que acredito que o pessoal aí já está coçando para perguntar. AD. Digamos que eu tenho um AD na rede. Tá? Eu deixei um pouquinho para depois, por quê? Porque existe um módulo também comercial que ele conversa com o AD. Então, digamos que eu tenho AD e tenho todos os meus grupos e todos os meus usuários lá. O Antango conversa com ele? Conversa, de uma forma muito simples. Né? É basicamente vir aqui, colocar suas informações do AD, tá? A partir do momento que você der um aplicar, ele já vai conhecer e trazer todos os seus grupos e todos os seus usuários do AD. E uma segunda etapa é um software que você instala dentro do seu AD que vai conversar com o Antango e ele vai controlar quem fez
o login e quem fez o logoff, tá? Então também é muito simples, é um sisteminha que é instalado no AD para fazer isso. Existe uma outra forma que é através do GPO, mas hoje é muito mais fácil através do AD, desse softwarezinho que vai no servidor. Só voltando para não esquecer, nesse Policy Manager, você pode fazer as suas regras baseadas em grupo do AD. Então, digamos que eu queira fazer, eu tenho um grupo marketing dentro do AD, que tenha pessoas lá dentro, aí você simplesmente coloca o grupo, ele já vai puxar aqui os Vamos lá, o André me indicou, né? Só um minutinho, deixa eu... Né? O Paysoft, tá? Tá aqui, ó. E aí vocês estavam precisando de suporte, não é isso? Dando um retorno, só um instantinho. Pronto. Então, através aí dessa opção, você... Legal, vamos voltar. Você consegue fazer o controle aí dos seus grupos, ok? Então, ele faz sim o sincronismo com AD, e esse sincronismo pode ser por usuário ou por grupo, tá? Então, falamos aí da parte de relatório, falamos aí da parte do Policy Manager, que faz a gestão dos grupos, falamos do módulo que conversa com o AD. O Unfailover e o Unbalancer, tá? Vou falar desses dois em conjunto. O que esses módulos fazem? Eles são os módulos responsáveis pelos controles de link externo, tá? Os dois módulos são comerciais, ok? Eles não vêm junto desse gratuito. O Unfailover, você configura as suas placas de rede externa nele. Nesse caso, nós só temos uma. Digamos que você tenha 3 links da internet. Você tem uma Vivo, você tem uma GVT e você tem uma NET. Ela vai aparecer as 3 aqui. Tá? E através dos testes que são configurados, o próprio Untangle vai reconhecer quando uma delas cai e vai jogar o redirecionamento para outra. Tá? Isso é super simples de fazer, ele já traz aí algumas opções, você pode fazer através de ping, ARP, DNS, enfim, você faz alguns tipos de teste e quando aquela conexão estiver fora do ar, ele vai redimensionar para outra. Esse é o Unfailover, tá? E o Unbalancer, qual é a diferença dos dois? O Unbalancer, ele é um módulo otimizador de links. Você consegue trabalhar com 3 links ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, eu tenho 3 links e eu quero fazer com que os 3 funcionem ao mesmo tempo. Você define uma porcentagem para cada um deles e nessa porcentagem o próprio Untangle vai administrar. Fala, olha, 20% vai para um lado e o resto dos 80% vai para o outro. Tá? Então, a diferença dos dois é que o Unbalancer faz o balanceamento de 2 links ou mais e o Unfailover controla quando esses links caem e redimensionam para o outro. Tá? IPsec VPN é um módulo comercial também para fazer para que o Untangle feche conexões IPsec, tá? Então para que o seu Untangle conecte em equipamentos através de IPsec. Adriano, o pessoal está perguntando a previsão de término antes das 7h30, tá, pessoal? Isso, coisa de 15 minutinhos, a gente já está finalizando, depois a gente vai abrir para as perguntas, mas faltam poucos, ok? E o Rodrigo falou que conseguiu gravar aí vai disponibilizar. Quem sair um pouquinho mais cedo vai conseguir assistir amanhã, tá? Fechado. Ótimo. Então esse módulo de IPsec é para alguns casos específicos. Bom, VPN, OpenVPN, esse módulo é gratuito, tá legal? Se vocês pensarem em fechar alguma conexão para clients, né, para colaboradores da empresa, ou até mesmo entre Untangles, entre equipamentos, entre redes, você consegue fazer. Tá? A configuração dele também é bem detalhada, mas basicamente você tem a configuração do server, tá? Você cria aqui os clientes, os grupos, e você tem a configuração de cliente. Qualquer acesso que você fizer ao Untangle, ele é basicamente essa mesma tela. Tá? Você vai ter as abinhas e ele é super simples de mexer, você não vai gastar muito tempo. Backup. Esse módulo ele é um módulo comercial também. Tá? Ele faz simplesmente um backup automático, você não precisa se preocupar com o backup da ferramenta. Ele vai fazer toda noite ali um backup para a nuvem. Tá? Então aqui ó, a gente
tem ali os eventos de todos os backups que foram feitos. Por que é feito isso aí? Pô, tive um problema na máquina, precisei formatar. É só você instalar uma máquina nova, acessar sua conta da Tango e baixar esse backup, fazer o restore, ok? Pessoal, isso já me salvou mais de uma vez, tá? Muito legal. Muito bom. Branding Manager é o módulo para alterar esse logo aqui, tá? É basicamente o módulo que deixa você fazer a mudança. Muitas vezes o cliente ele quer colocar o logo dele, ele quer fazer algumas alterações, tá? É esse módulo. Também não tem muito erro não. É basicamente jogar aqui, colocar o nome da empresa, o URL da empresa, enfim, tá? Também é um módulo comercial. E o módulo de suporte, tá? Esse módulo de suporte é o suporte americano, ok? Se vocês precisarem de qualquer atendimento e tiverem a licença, vocês têm o direito de enviar um chamado para eles, e esse módulo ele te dá uma certa... A velocidade de atendimento deles é outra, para quem tem, enfim. Clicou aqui, colocou a sua mensagem, clicou em Get Support, ele vai te redirecionar a tela de tickets para abertura. Eu acredito que eu consegui dar uma passada rápida em todos os módulos, tá? Não sei se não acredito que tenha ficado faltando nenhum deles. A parte de configuração a gente acabou passando rápido, mas o principal é essa de networking, ok? O resto são configurações básicas, configurações, por exemplo, de nome, endereço, se o SNMP vai estar habilitado ou não. A parte de e-mail para configurar a configuração de SMTP, o nome de autenticação, tudo isso para que seja feito também envio de relatório, enfim. O upgrade da máquina, um diretório local que a pessoa pode utilizar ou não, algumas informações de sistemas que dificilmente você vai precisar ou vai mexer, e algumas configurações aqui no About. Aqui é a parte de suporte, caso você precise, se você precisar reiniciar a máquina, enfim. O backup e o restore. E a parte do About... Oi. Não, só o Leandro está perguntando aqui, uma pergunta interessante, se o Antango trabalha com hardware próprio, né? O Antango ele é um software, né? É um Debian, baseado no Linux Debian. Se não me engano, o Linux Debian 7, que é a última versão. E você pode baixar no site direto, né? E usar em qualquer máquina, tanto real quanto física. Nos Estados Unidos eles vendem um hack lá pronto. Só que acaba ficando complicado a gente importar. Então, nós da Linux Solutions e o Adriano da Fox também estamos trabalhando em breve o lançamento de servidores já com Antango instalado. Então, caso vocês precisem para os seus clientes, a gente pode estar providenciando isso, tá? É isso aí. Mas é sempre bom ficar claro que não é uma obrigação, ok? Se você quiser baixar e instalar na sua máquina, no seu hardware, no hardware do seu cliente, fique à vontade, tá? Bom, eu acho que eu vou abrir aqui para as perguntas. Acredito que tenha dado para a gente, com o nosso tempo aí também não é muito longo, tenha dado para a gente conversar um pouquinho de cada um dos módulos. Coloca lá no nosso e-mail lá, né? Pra pessoa. Sim, vou voltar aqui a apresentação. Volta lá na apresentação, para quem quiser. De repente, quem não está assistindo no Hangout, quiser mais tarde mandar um e-mail, alguma coisa assim. Bom, aqui foi vamos só confirmar se vocês estão enxergando. Perfeito, funcionalidades gratuitas. Isso aqui foi o que a gente falou agora, tá? A gente tentou falar rapidinho, mas se vocês olharem aqui tem uma pancada de módulo, então tem módulo pra caramba, a gente falou de cada um deles. Uma outra questão, tá? Aqui são nossos contatos, mas antes de vocês irem, é importante também, além do treinamento, nós estamos disponibilizando para todos aqueles parceiros uma parte de comissão na venda das licenças, tá? Por quê? Porque eu acho que é muito importante aquelas pessoas que trabalham com a gente também ganharem, tá? A gente tem uma certa margem aqui, mas a gente pretende dividir isso com vocês, tá? Porque boa parte do que do crescimento do Antango depende de vocês. Então aqui é o seguinte, primeiro, implementação. É muito bom vocês saberem que implementação desse tipo de servidor normalmente é cobrado. Então se você quiser cobrar sua implementação, enfim, é a forma que vocês trabalham
os seus clientes. Então você já tem esse valor de implementação, visto que a ferramenta é simples de se mexer. Tá? Você vai gastar muito pouco tempo para colocar uma ferramenta de ponta num cliente ou, ou na sua empresa. E a parte de comissionamento, tá? Como que ela está sendo feita hoje? Aqui adquirindo as licenças aqui com a gente. Quem tiver a parceria nível 1 tem 5% de comissão. Fez a venda da licença, de uma licença, a pessoa vai ter 5% de comissão. A partir da segunda licença ativa, essa comissão já vai para 10%, já começa a ser algo muito mais atrativo. Tá? Então, de 2 a 3 licenças vendidas, você ganha ali 10%. Essa comissão é repassada direto para vocês. Tá? A gente faz a venda, isso daí é repassado para vocês. E um nível 3, que a partir da quarta licença ativa, você tem ali a comissão de 15%. Tá? Algumas observações importantes. Isso é por ano, né? Isso. É o número de licenças por ano. E o valor é bruto, tá? Ou seja, não é tirando imposto nem nada, não. Vamos dizer, se a licença é 3 mil, é 3 mil preço cheio, você vai ganhar 5, 10 ou 15%. Tá? Exatamente. Para não poluir a apresentação, ficar falando muito disso, eu acredito que todos vocês têm o nosso contato. Quem não tiver, tem agora aqui, né, a pessoa da Linux Solution, nós aqui da Forworks. Uma coisa importante, nós somos parceiros, tá? Quem for de São Paulo, é até mais fácil, tá? Nós aqui da Forworks atendemos toda a parte de São Paulo, todo o estado de São Paulo. Quem for do Rio, tá? A Linux Solutions, ela atende todo o estado do Rio, tá? Em contrapartida, nós somos uma parceria. Então, assim, o que vocês precisarem, conte com os dois, tá? Por um padrão, um acordo nosso, nós temos essa divisão até para que fique algo assim, para que não tenha muita demanda de um lado, muito trabalho de um lado e pouco trabalho do outro. Mas nós estamos abertos aí para qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer bate-papo, tá? Vamos abrir aí para perguntas. Eu vou inclusive abrir um pouquinho aí do fone do pessoal da... O Leandro fez uma pergunta interessante. É licença por usuário de acesso. Então, Leandro, é licença realmente por usuário que está na rede, tá? Aí você vai perguntar assim, mas eu tenho um monte de smartphone, tablet na rede. Geralmente você por usuário e por servidor, tá? Geralmente esses smartphones e tablets você coloca como bypass, tá? Então você não contabiliza isso como usuário, tá? Geralmente você coloca como bypass. Tá? É porque hoje em dia é normal, né? O cara tem 20 máquinas e tem 20 smartphones. Sim. Então você vai cobrar 20 só, não vai cobrar 40 não, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... E por servidor, isso é uma coisa muito interessante também. O Leandro e outros, tem cliente que quer comprar 2 máquinas. Eu quero ter 2 máquinas, porque se uma parar, eu quero ativar a outra, que eu não quero ficar sem internet, não sei o que lá. Aí o que ele faz? Você pega, instala um Antango em 2 e você licencia só para uma, tá? Caso caia uma das máquinas, dê pau numa das máquinas, a gente consegue transferir a licença para a segunda. Então você não precisa comprar 2 licenças, tá? Já tive casos de clientes assim, tá? Cliente paranoico, não pode parar e tudo. Tá? Vamos ver. O Antango, uma outra observação interessante. O Antango ele mostra quantas licenças estão rodando no momento, lá em cima, na interface dele. Estão com 10 licenças ativas aqui. Então você consegue ver na hora ali quantas licenças. Aí você fala assim, eu comprei de 1 a 10. Será que se eu tiver 12 rodando eu vou ser bloqueado? Não, você não vai ser bloqueado. Mas na verdade as regras só vão valer para 10 pessoas. Tá? As regras só vão estar valendo para 10 usuários. Ok? Isso. Inclusive o fone aí do pessoal, quem quiser falar, o microfone tá liberado, tá? Se alguém quiser participar e falar alguma coisa. Paulão? Pode falar. É o seguinte, eu sou o Leandro, falo aqui de Macaé. Perfeito, Leandro. A gente tem a seguinte situação, você falou que o dispositivo tem um bypass. Mas naquelas situações que o cidadão chega na empresa e começa a utilizar o Facebook,
YouTube. Ele é convidado ou ele é funcionário? É um funcionário, aquele cara do comercial onde não tem o que fazer. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar hacks, não é isso, Adriano? A gente vai criar hacks. A ideia é que a gente crie hacks diferentes. Você tem dois tipos de diferença na rede. Você pode ou integrar com o seu Active Directory ou fazer o controle por IP. Né? Caso seja o Active Directory, você vai ter que cadastrar todos os usuários no AD e vai puxar o usuário AD do grupo do AD e você vai fazer os hacks. Comercial, marketing, diretoria e tal. Né? Caso ele não seja com AD, se sua rede não tiver AD, você faz por IP, aí você pode fazer range de DHCP. Né? Por exemplo, de 1 a 50, geralzão. De 50 a 70, diretoria. E por aí vai. E aí você consegue amarrar os hacks. Estou falando besteira ou não, não é isso. Era essa a sua pergunta? Ou era isso que você... Isso, é porque acontece do cidadão, ao invés de ele estar lá rolando o orçamento, aquela hora que o cidadão está parado, aí ele quer abrir o WhatsApp e ver os videozinhos do grupo. Ou acessar o YouTube e ver vídeo do YouTube. Então, de repente, né, para bloquear isso aí, o cara não vai ter acesso a isso aí. Então, nessa história de hack aí, não mata o charada. Exatamente. Lembrando que eu e o Adriano, né, a Linux Solution for Works, além de você adquirindo a licença, a gente vai dar o suporte. Né? Você vai cobrar a implementação do seu cliente, vai cobrar o suporte mensal, que seja, e a gente vai estar esse suporte durante o tempo que o senhor tiver com a licença. Então, por exemplo, você comprou a licença por 1, 3 ou 5 anos, a Antango ela está com dois tipos de licença. 1, 3 e 5 anos, e ela tem licença para empresa privada, para empresa pública e para educação. Tá? Então, se você comprou uma licença, por exemplo, você é uma escola, comprou uma licença durante 3 anos, premium, a Linux Solution for Works, dependendo de quem for que vendeu a licença, vai estar fazendo esse suporte durante o tempo inteiro da licença, tá? Sem custos, tá? Para te ajudar. Só isso, mas entenda só uma questão que é importante ficar claro, tá? Quando a gente fala em suporte, assim, é um auxílio à pessoa, não é que nós vamos conectar e fazer por você. E vai fazer tudo, a gente vai estar... A nossa intenção é ajudar... É um oráculo, né? Um oráculo, né? Nós queremos que vocês disseminar o conhecimento, né? Disseminar o conhecimento e vocês continuam por aí, entendeu? Se for necessário para vocês trabalharem, fazerem funcionar, a gente vai dar esse suporte. O suporte ao cliente final é você que vai gerar, mas o suporte a você, revenda, né? Você que vai trabalhar com essa parte, vocês podem contar com a gente. Exatamente. Então a gente pode te ajudar nisso, tá, Leandro? Só adquirindo a licença, a gente vai estar ajudando nessa configuração aí, nesse suporte, tá? Criando hacks, te ajudando, faz esse hack aqui, faz assim. Aí só cria. Aí você libera um TeamViewer, um Skype, vê se ficou legal. Acho que tô com dúvida aqui lá, a gente dá uma olhada, não tem problema nenhum não, tá? Entendi. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma... Alguém tem mais alguma dúvida? 3 módulos me enchem sempre os olhos. É o Bandwidth Control, controle de banda, que eu acho muito interessante. Web Filter e o Application Control. Eu acho que são os 3 módulos matadores hoje do Antango, que eu não vejo nenhum produto praticamente. É o controle de banda, é muito difícil eu ver algum produto. O Web Filter você tem alguns produtos. E o Application Control que eu também não vejo. A dúvida do Elton, Adriano, vê se você consegue responder aí, por favor. Com certeza, tá? O Elton perguntou aqui se o Web Filter compreende as URL nacionais. Sem sombra de dúvidas, tá? Inclusive, claro, falando pelo Web Filter comercial, o Web Filter Lite ele é mais limitado. Ele não tem lista, né? O Lite não tem lista, tá, gente? Você vai ter que fazer tudo na mão, tá bom? O Lite ele tem algumas poucas categorias, mas o comercial ele compreende tanto que essa categorização ela é dinâmica, ela é rápida, inclusive, e hoje você tem um botãozinho lá dentro do Web Filter que você pode mandar uma sugestão para que aquele certo site vá para uma categoria. Para todo mundo, né? Você está
contribuindo para todo mundo ter a categoria. É isso que você está falando, todo mundo tem aquele negócio, né? Mas não é só americano não, ele funciona muito bem para os nacionais também. Perfeito. Posso fazer mais uma pergunta? Ah, fica à vontade. Vamos lá. Voltando àquela questão da licença. Eu fui lá, vendi para o cliente e eu falo sobre essa questão do contrato anual, né? Uhum. Depois de um ano, o cliente percebe que ele está independente, ele está se virando sozinho nas regras e ele não quer mais continuar o contrato. O que acontece com relação a essas licenças desses módulos? A licença tem que ser renovada, tá, Leandro? Se você comprou para um ano, durante um ano ela vai estar funcionando. No 30º, 66º dia, ou seja, um dia depois de um ano, vai aparecer lá que não tem mais licenciamento. Então o WebFilter vai voltar para o WebFilter Lite, o Application vai voltar para o Application Control Lite, o IPsec vai parar de funcionar, entendeu? Então vai parar de funcionar. A regra vai até estar lá, vai perder a regra, só que vai parar de funcionar essas regras. Tá? É uma questão importante deixar claro também que às vezes a pessoa tem dúvida. Se você perde o licenciamento, as configurações de rede continuam, então a máquina vai continuar funcionando, vai continuar roteando, porém os módulos comerciais param de funcionar. A sua internet, a internet na empresa do seu cliente continua, exatamente. Então ele não simplesmente vai bloquear. A gente conhece algumas ferramentas aí que elas travam de uma forma que... Essa é a minha preocupação. Não, você continua navegando, né? Você fica com o antango capado, né? Entendi. Básico, proxy básico, relatórios básicos, assim. Se tiver aquela questão... Já é melhor do que muito Linux ou Windows instalado, tá? Entendeu? Aí, por exemplo, se o cara tiver um balanceamento funcionando, aí vai cair. Aí não, balanceamento não. Aí não vai ter, tá? Entendi. Módulos avançados e pagos ele vai deixar de ter. Por exemplo, vocês têm hoje uma página onde a gente vê o que é free, o que é pago, valores de licenças. Vocês têm alguma coisa assim? Temos sim. Ideal a gente botar isso no SlideShare depois, né, o Adriano? Sim. Depois a gente vai botar essa apresentação no SlideShare, correto? Bacana. A gente vai estar botando essa apresentação depois para disponibilizar lá para vocês. Então, uma coisa bem transparente para o cliente, por exemplo, igual a gente costuma fechar aqueles pacotes para quem trabalha com hospedagem, né? Tem aquela hospedagem full e aquela hospedagem básica. Aí ali você vê o que cada um compreende, né? O free e o pago, né? Igual essa versão que você comentou, premium aí, né? O que ela compreende, valores de licença para os usuários. Seria bem bacana, para ficar bem ilustrativo. Bacana, isso. É exatamente isso. A gente vai disponibilizar isso. Agora, não sei se o Adriano explicou bem, a Premium, ela abrange todos os módulos pagos, tá, gente? Tá? E, na verdade, é o seguinte, se você comprar 3 módulos ou mais, já não vale mais a pena você comprar os módulos individualmente, tá? Você pode até pedir um cliente e falar assim, só quero bloquear o Facebook, eu não quero controlar a banda, não quero integrar com a AD, tudo bem, aí é só um WebFilter, aí vale a pena. Agora, se você chegar num cliente e falar, cara, eu quero integrar com a AD, eu quero ter policiamento, gerência de políticas por horário, eu quero ter controle de banda, eu quero ter um IPsec VPN, aí você já vende a Premium direto, né? Ideal sempre tentar vender a Premium, né? A menos que o cliente fale assim, eu só quero uma coisa específica, eu quero um controle de banda. A gente já vendeu para o cliente que o cara só queria controle de banda, entendeu? Para que eu vou empurrar uma licença Premium para ele? Entendeu? Entendi. Então não vale a pena. Paulo, uma coisa. Por exemplo, sobre essa questão de licença Premium. Eu fechei com o cliente o valor dela, que é comercializado por vocês. Perfeito. Como eu vou estar dando suporte a esse cliente, é possível, não sei qual é o valor da licença, digamos que ela seja, sei lá, R$1.000. É possível eu fechar 2.000 e eu ganhar acima disso? Não, na verdade é o seguinte, você fechando 2.000, a gente vai faturar esses 2.000, tá? Então a sua licença, em vez de ser 100, a sua comissão, em vez de ser 100, vai ser 200. Entendeu? Você não vai ganhar essa diferença, porque na verdade quem vai faturar somos nós. Você sempre vai passar pra gente. A gente faz a compra, coloca lá faz lá a compra, a transação. Por que a gente faz a transação e não vocês?
Porque na verdade a gente ganha por volume, tá, Leandro? Então para mim interessa ter 10 pessoas que todas comprem por mim para a gente conseguir até uma barganha. Inclusive, caso você tenha um cliente que tenha 10 filiais, uma coisa é você mandar e-mail direto para o Antango, ele nunca ouviu falar do Leandro. Outra coisa é ali no Solution, a ForWorks, mandar, olha, tem um cliente aqui com 10 filiais. Não, e pô, já conheço ali no Solution, já conheço o ForWorks, vou fazer uma condição especial. Então, o licenciamento sempre vai ser pela gente. Caso você consiga vender por mais, proporcionalmente você vai ganhar mais comissão, mas não vai ter essa diferença. Então eu sugiro essa diferença você ganhar ou no suporte ou na implementação. Uma outra coisa, assim, eu não vejo problema da pessoa fazer isso, tá? Que assim, às vezes a revenda, ela tem margem para trabalhar com o cliente, ela consegue ali conseguir colocar uma margem a mais. Então, se você tiver essa margem de, assim, digamos que você tenha como duplicar esse valor, a recomendação faturamos, quem sabe, aí para você, se você tiver um CNPJ, e aí você fatura essa margem para o teu cliente. Nós aqui, nós até podemos fazer isso, tá? Eu acho que, eu não sei se o Paulo te entendeu, mas eu acredito que ele até consiga te fazer assim, vender por um preço diferenciado e te repassar esse valor, desde que seja descontado impostos, tá? E isso tem que ser muito bem documentado. Aqui, é uma política, é um agenciamento, é uma política até comum de se fazer. Digamos que você coloque, é o que você falou, você tem uma licença de 1.000, jogou 2.000, tá? Além da comissão, você teria aí, R$1.000 a mais. Só isso daí poderia ser repassado, tirando ali, claro, se fosse faturado por nós, ser retirado a questão dos impostos. Tá? Eu não vejo por que não trabalhar com isso. Sim, porque eu falei para ele, Adriano, eu falei assim, é legal isso, mas o que de repente a gente podia tentar fazer um padrão era realmente, caso você tenha um cliente que você acha que consegue tirar um pouco a mais, tira no serviço ou no suporte, entendeu? Porque as licenças são mais ou menos padrões. Porque senão, o cara vai entrar no site, entendeu? Exatamente. O cara entra no site e vê, pô, cara, se eu multiplicar o valor do dólar e botar 20% de imposto, a minha licença vai dar 1.200. Por que o Leandro está cobrando 2.000? Entendeu, Leandro? Então, mais ou menos, tentar manter uma margem ali, e você fala assim, não, olha só, tem o imposto, tem o dólar e tudo, então não fuge muito disso. E aí essa diferença de R$1.000 e R$800 dilui ao longo do suporte ou de uma implementação. Entendeu, Leandro? Mas enfim, a gente está especulando, né? Mais para frente a gente pode estar... Eu acho que eu entendi. Então o ideal é, por exemplo, eu vendo a licença e o cliente querendo esse suporte, aí eu fecho um contrato à parte. Isso, você pode fechar um contrato, R$500 por mês, 700, R$1.000. Ou então tem gente que não vende, a instalação é tão simples, Leandro, que tem gente que não vende a instalação, vende o suporte. Olha só, eu vou te cobrar 500 todo mês. A instalação é gratuita. Ou então tem gente que faz a conta, R$1.000 a licença, então você pega R$1.000, divide por 12, vai dar R$100, e você vai cobrar, sei lá, mais R$500. Então você vira para o cliente e fala assim, eu vou te dar você me paga R$600 tudo, todo mês, e todo mês vai ter o seu produto licenciado já com suporte. Entendeu? Mas é importante que você fature para a gente no primeiro mês. Um pouquinho mais arriscado, porque você vai faturar direto com a gente. Tá entendendo, Leandro? Entendi. A licença. Mas é uma jogada. Entendeu? Entendi. Não, mas depende caso a caso, entendeu, Leandro? Sim. Tudo isso a gente senta com calma depois e conversa. Não é nada, acho que muito para se debater agora também. O importante é o pessoal ter entendido a funcionalidade, mas com certeza negócio vai ser feito, tá? A gente vai perder o negócio. O importante é funcionar para o cliente e sair todo mundo ganhando. Certo. Eu acredito que finalizamos de pergunta. Perfeito. Também a gente vai disponibilizar o e-mail, vocês podem mandar e-mail. O Rodrigo vai fazer esse favor aí de colocar um link lá no Dropbox, né, que qualquer um pode baixar para ver amanhã com calma, tá? E é isso, gente. A gente vai estar à disposição. Aguardem os próximos webinars, tá? A gente vai ter um webinar mais para frente um pouquinho, porque o Antango está lançando novas versões, tá? Então a gente deve ter esse webinar.
É bacana. Perfeito, pessoal? Muito obrigado, tá bom? Valeu. Boa noite a todos. A gente se vê por Boa aí, noite, tá bom? pessoal. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Um abraço, hein? Um abraço. Tchau, Rodrigo. Um abraço. Depois você manda lá o link. Tchau, depois eu boto ali. Opa. Eu vou Alguém disponibilizar. perguntou uma... 2008 para um 2012, você tem que migrar esses componentes Ah, não, lá boa dentro. noite. Só. Não, né? Você... Tá bom, gente. Um Valeu, abração, Adriano. tá? Valeu, Adriano. Valeu, Fica com Deus, Até todo mais, mundo. um Boa abraço. noite aí, pessoal. Parabéns aí. Um abraço aí. se Valeu, cuida. obrigado. Tchau. Ó, fica aí o comando do Repdom.